Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, gloriosamente os seus projetos e que Ele possa trazer revelação, explicação, que Ele possa trazer ao nosso coração aquilo que possa conduzir aos nossos passos a um futuro de esperança e que podemos vivenciar isso de fato em nossas vidas, por meio da manifestação da sua palavra e do seu poder. Deus é poderoso para mudar as realidades. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve conversa encontra-se no livro do profeta Naum, os profetas menores, capítulo 3, verso 4. 4 e 5 eu vou ler. Diz assim: tudo isso, Nínive, porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com sua beleza, ensinou a elas a sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. Sou o seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Agora levantarei as vestes e mostrarei às nações sua nudez e sua vergonha. Irmãos, o profeta Naum profetizou em Judá. E o cenário aqui era o seguinte: eles tinham já voltado do cativeiro babilônico, eles passaram por um período de 70 anos, a qual eles foram levados de 720 a aproximadamente 650. Uns 20, 30 anos depois, Naum começou a pregar justamente para Nínive, a capital da Assíria, que foi invasora. E era um momento a qual eles tentavam reconstruir, muito desânimo tomava conta dos israelitas, muita falta de disposição. O cativeiro babilônico, ele representa justamente um cristão que aceitou Jesus, até caminhou com Jesus durante o tempo e pela dificuldade da caminhada se entregou ao pecado e desviou. O cativeiro, ele é um segundo deserto por causa do desvio da fé. Não obedeceram, apostataram da fé e se entregaram aos pecados e a outros deuses, à idolatria. É isso que representa em nossas vidas. E Naum está pregando justamente ao opressor. Por quê? Falava-se, até mesmo no livro de Salmos, fala que o nome de Deus era exaltado e que todos temiam Israel, não por causa do tamanho, por causa do poderio militar dela, mas por causa do Deus. O Deus dela ficou conhecido justamente por protegê-la. Se tornava impossível. E naquele momento ali, era um momento em que o rei Manassés estava tendo um pouco de dificuldade e por isso a Assíria ameaçava, através da sua capital Nínive, invadir novamente. Imagina o mesmo inimigo passando a mesma novela, aquela questão de repetição de cenário, tudo aquilo deve ter mexido muito com o coração dos israelitas. E Naum vem pregar julgamento para os inimigos. Essa palavra vai de encontro ao coração de um Deus que provê justiça. Sim, Ele não se esquece, irmão, quando nós entregamos daqueles que nos machucaram, daqueles que nos trataram mal no meio do caminho, daqueles que fizeram coisas ruins. E também para nós, logicamente, observarmos como o inimigo usa, nos seduzindo ao pecado. Vamos fazer as aplicações pertinentes? Fala assim: tudo isso porque Nínive, prostituta bela. Essa ideia de prostituta, Paulo usa ela em 1 Coríntios capítulo 6, realmente as pessoas que se corrompem. Lá ele usa como imoralidade sexual, porque a prostituta, ela tem a figura daquele que se relaciona por dinheiro, daquela mulher que entrega o seu corpo justamente por um sustento. Fala de corrupção, fala de mistura. Nós sabemos que durante o sexo há uma ligação e bom, a palavra não é muito clara e eu não quero ir além daquilo que a palavra fala, irmãos. A palavra ela dá a entender, mas ela não tem nenhum versículo específico que nos mostra isso, a não ser o de Saul e Jonas, que foram ligados por amor, e a filha de Jacó, que foi estuprada, que o homem se ligou a ela justamente por ter estuprado, mas dá-se a entender isso, porque o Senhor, ele deixa bem claro que a santidade na área sexual, ela deve ser
a área sexual ela deve ser bastante restrita, justamente para que nós não venhamos a contaminar o nosso corpo. Bom, e a prostituta representa a corrupção, e ele está chamando Nínive de prostituta bela. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela. Eles pensavam que jamais passariam pelo julgamento, e tudo está no controle de Deus, irmãos, inclusive as nações, inclusive casas inteiras, famílias, pessoas. Então Deus não isenta ninguém do julgamento. Não foi porque Deus usou a Assíria para disciplinar o seu povo, que eram os israelitas, que eles escapariam justamente de um julgamento. Eu gosto de um texto, aliás, eu gosto do capítulo inteiro de 9 de Romanos, depois vocês leem com calma, mas eu gosto de 9, versículo 21 e 22, eu quero ler para ilustrar. Fala assim, porque o homem que faz o pote tem direito de usar o barro como quer. Está falando do oleiro, de Deus como oleiro. Ele fala assim, do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e um para uso comum. Deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida, que traz o melhor entendimento. Ele fala assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Alguns vasos, a palavra está falando, irmão, minha irmã, que foram preparados justamente para a perdição. Nós vimos o caso de Judas, que andou com o mestre, mesmo assim não conseguiu a salvação, se perdeu no caminho. Muitos se perderam no caminho. Dalila traiu Sansão e Judas se vendeu. E muitas pessoas se vendem. Agora, a liberdade ela não tem preço, meu irmão. Por que ainda nos vendemos tão barato? Por que ainda nos vendemos por momento de dopamina, pensando que Deus não vem nos julgar? E esse momento de julgamento veio com essa finalidade, mostrar a sua ira, mostrar que Deus faz justiça sim, irmão. Que existe um Deus que permite o mal, e de tanto fazer o mal, às vezes, como o próprio Naum fala em Naum capítulo 1, versículo 3, que ele é lento para irar-se, mas que ele não toma o culpado por inocente ou o inocente por culpado. Ele vem, e assim é com nós na nossa vida, irmão. Eu já passei quando eu entreguei a minha vida, e eu creio veementemente no que eu vou falar, quem passa pelo refinamento, Deus usa a colheita ruim justamente para aperfeiçoar o santo. Mas quem não entregou a vida para Jesus tem um problema muito sério. E esse caso aqui eu creio que não se aplica a nós, porque é os inimigos de Israel, é os inimigos do povo de Deus. Mas ele fala como Nínive faz, como o inimigo usa. Olha o que ele fala assim, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com a sua beleza. E Nínive, ela prometia, meu irmão, a segurança e prosperidade. Nós vemos ela indo pelas nações, na história dela, prometendo, e tem até mesmo o caso de Senaqueribe, que chega durante o reinado de Ezequias e se apresenta, falou, o que o seu Deus pode fazer? Eu passei pelo Egito e todos eles sucumbiram. Não ouçam ele, tenta amedrontar o povo ali. E Deus guardando tudo isso, não tinha tecido julgamento, passando, achando que nada iria acontecer. E o pecado, ele é sedutor, o inimigo, ele é sedutor, ele seduz com o pecado. Dá essa impressão, dona de encantamentos, seduziu as nações, e o pecado ele encanta, como se nada fosse acontecer, pelo contrário, como se fosse trazer prosperidade e segurança, como se fosse trazer aquele alívio temporário, como se nada fosse acontecer. Mas no final das contas, quando Nínive ia pagar, eles pagavam, o que havia no final das contas era exploração daqueles que se rendiam aos seus encantos. Isso aqui parece muito bem os narcisistas, que acessam aí os seus aplicativos de relacionamentos e procuram os carentes emocionais naqueles aplicativos e falam palavras bonitas, tecem, bajulam, até mesmo sentem vontade de ter, mas logo depois mostram como é que é a sua face verdadeira. Muitas pessoas são assim, irmão. Muitas pessoas prometem mundos e fundos. E o pecado, ele promete amor, mas ele paga com a dor. Ele promete 1000 maravilhas, mas no final é medo, destruição, morte e vergonha.
E o que havia para o povo de Israel era exploração. Eu gosto de um versículo que mostra justamente isso, Provérbios, no livro da sabedoria. Quer ficar sábio, meu irmão? Quer ficar sábia, minha irmã? Lê o livro de Provérbios, um provérbio por dia. Provérbios 24, versículo 12. Quero ler na versão da linguagem atual, que diz o seguinte: você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. O que o proverbista está falando é que justamente o Senhor não olha somente a atitude, o Senhor olha a motivação por trás da atitude. E eu costumo falar que a diferença de sedução e bajulação, irmãos, ela é diferente de honra. Nós fomos chamados para honrar uns aos outros. A bajulação, ela tem sempre uma segunda intenção por trás dela. Ela tem sempre um porquê. A honra não, a honra ela é desinteressada. Nós honramos as pessoas e não esperamos nada em troca. A honra não espera nada em troca. O Paulo, quando vai falar na 1 Coríntios 13, ele fala que o amor verdadeiro não tem interesse. É paciente, bondoso, não se ira. E aqueles ali, os assírios, eles estavam só com essa finalidade, dona de encantamentos mortais. A palavra ainda usa mortais, porque levariam à morte. E seduziam as nações com a sua beleza, com as suas riquezas, prometiam mundos e fundos. Olha, e no final ele fala assim, ensinou a eles a sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. O problema disso é justamente isso, irmão, começa a contagiar. E tudo na nossa vida, tudo que nós passamos, irmãos, e Deus permite, muitas pessoas confundem a vontade permissiva com a vontade soberana de Deus. Eu gosto de usar o exemplo do casamento. O casamento é a vontade soberana de Deus. Que o marido e a mulher lutem um pelo outro, independente daquilo que acontece no meio do caminho. O divórcio, ele é uma permissão dada por Moisés, mas não é a intenção, não é assim, não é o que Deus quer. Logicamente, irmãos, eu não vou nem entrar no mérito, porque nós não estamos falando de casamento. Eu não creio que toda aliança seja estabelecida por Deus, é uma crença minha, mediante aquilo que eu já estudei na palavra. Tenho como provar com inúmeras referências bíblicas, como por exemplo o casamento de Acabe e Jezabel. Acabe era rei de Israel e se prostituiu com Jezabel. Salomão casou com mais de 1000 mulheres e Deus é um Deus monogâmico. Então eu nem vou entrar nesse mérito porque não é pertinente a palavra. Falamos sobre juízo, julgamento e justiça nesse momento, para que nós venhamos colocar nossa vida debaixo das asas do Senhor, porque somente ali estamos protegidos da ira de Deus, irmão. Jesus Cristo veio para que a ira de Deus não fosse derramada sobre nós, mas a verdade é que tudo é aprendizado, meu irmão, tudo que temos. Olha, ele fala assim, ensinou a eles a sua magia, e o mal nos ensina, irmão, aquilo que ensina justamente que nós não devemos ser magia, irmão, é feitiçaria. Olha, agora quando aceitamos, nós nos tornamos escravos. É o que ele fala, e enfeitiçou gente de toda parte. Não são todos. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem 7.000 que não se venderam a Baal, que não se dobraram à dor, que não se dobraram a tudo aquilo que o mundo nos imputa, ao pecado, que seguem lutando. É o que Deus fala para Elias, ainda há 7.000. Agora, isso nós precisamos entender, que o Senhor Jesus trazia também. Tem pessoas que acham que o juízo não está no Novo Testamento. E eu gosto de Mateus 23, versículo 15. Eu até ministrei essa palavra com um certo peso, mas ele fala justamente em Mateus 23, 15 para os fariseus, líderes religiosos. Assim como ali a nação que influenciava a muitos, enfeitiçou gente de toda parte, fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês atravessam o mar, ou seja, partem numa missão e viajam por todas as terras a fim de procurar uma pessoa para converter para a sua religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, torna a pessoa pior do que ela. E é isso que está acontecendo, é isso que o diabo faz. O diabo planta uma semente, irmão, e deixa ela se alastrar. É uma gota de mentira, um rio de maldade. E para as pessoas que creem que não tem julgamento no Novo Testamento, Jesus está falando: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Está falando para os líderes religiosos de Israel. Mas nós vemos também Deus
fazendo em frente à assembleia, caindo morto, primeiro Ananias e depois a sua esposa, por terem mentido, blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Sabemos que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Resumidamente falando, irmãos, é atribuir algo que é de Deus ao diabo. Algo que é de Deus ao diabo. Nós vemos Pedro falando de 1 de Pedro 5, 9, se eu não me engano, ou 10, que o julgamento de Deus, e é justamente isso que Naum está narrando, o dia do Senhor, o dia que ele vem para acertar as contas. É isso que Naum pregava, era isso que Naum profetizava. E todos os profetas menores, eles chamavam um dia do Senhor. O Pedro repete do dia do Senhor, que o Senhor dos exércitos virá com um julgamento, e começará primeiro pela sua igreja. É primeiro por nós, irmãos. Só que nós estamos debaixo das asas de Jesus. Bom, assim eu espero, irmão, que eu prego para pessoas assim. Por quê? Ele fala assim, ó: sou seu inimigo, no versículo 5, diz o Senhor dos exércitos. E essa característica de Senhor dos exércitos é um Senhor que batalha. Nós, irmãos, profetizamos, oramos, falamos a verdade, explicamos o caminho, a verdade e a vida, mas nós não sujamos a nossa mão. Entregamos para Deus. Romanos 12, 14 ou 14, 12 fala que a vingança pertence ao Senhor. Porque, irmão, Deus odeia o pecado. Deus de fato odeia o pecado, porque o pecado é um ato de injustiça. Pessoas que saem por aí espalhando seus feitiços, manipulando, trazendo, escárnio, e ainda riem, zombam. Olha, imagina no coração daqueles homens de Israel nesse momento, vivendo a mesma coisa 100 anos depois. Tudo ainda na mente, aquele cenário de destruição, tentando, justamente reconstruir as suas vidas. Mas Naum 1,7, o próprio Naum fala que Deus conhece aqueles, Deus é um refúgio seguro, é um refúgio seguro no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele confiam. Agora, entender que Ele odeia o pecado e que Ele não leva o inocente, Ele não toma o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, muitas vezes virá. E Ele virá como o inimigo dessas pessoas, irmão, que se recusam a reduzir a sua palavra. E muitas vezes, irmão, eu sei que muitas vezes parece demorar, eu já vi, mas acontece, irmão. Mais cedo ou mais tarde a pessoa sucumbe a uma depressão, alguma coisa fortíssima que coloca ela na cama, que ela até mesmo consegue se levantar algumas vezes, e normalmente, às vezes, até não se arrepende, se coloca no remorso, e ali produz uma tristeza pela consequência do que ela está vivendo, e não sim um arrependimento genuíno. O que é um arrependimento genuíno? Ele passa pela confissão do pecado e depois pela mudança de direção, ou seja, a transformação da mente. Não consegue fazer. Mas Deus se torna inimigo de quem peca incessantemente. Tiago 4,4 fala: gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se torna, é uma conversão. É aquilo que os fariseus levavam, eles convertiam a massa e a massa se tornava. Mas ele continua falando, ele fala assim, ó, e aí ele testa o julgamento, ele fala: agora levantarei as suas vestes. Isso quer dizer mostrar tudo que está escondido. E mostrarei às nações a sua nudez e a sua vergonha. Está falando daquilo que está oculto será revelado, irmão. Agora, a consequência do julgamento de Deus para quem está fora do caminho de Deus é o que, irmão? Vergonha. Por quê? Eu gosto de um evangelista que ele fala que quem não confessa tentação acaba confessando pecado. Eu sou bem claro com vocês, irmãos. Olha, hoje, graças a Deus, eu passo muito menos pela tentação. Eu lembro de um casal, de um pastor, eu acho tão bonitinho eles casaram, um pastor e uma pastora. E ele passou pela pornografia. Eu assisti muitos vídeos dele porque me ajudou muito naquele processo de recuperação eu não lembro o nome dele, mas ele foi aí a alguns podcasts, ele falou. Eu vi um vídeo dele, ele falando que um dia ele saiu para ministrar depois de pastor. Ele viu 2 prostitutas na rua na hora que ele estava chegando no hotel onde ele estava hospedado, e a mulher dele, a pastora, não estava com ele. E ele sentiu uma vontade enorme de pegar as prostitutas, levar para dentro do quarto e transar com elas, fazer sexo com elas.
Na hora ele pegou o telefone e ligou para a esposa. E eu acho tão bonito isso, porque o comprometimento de um esposo e de uma esposa é justamente esse. Nós devemos nos casar justamente com uma pessoa que tem uma vida aberta, a qual nós podemos, igual, por exemplo, eu tenho as minhas fraquezas, eu não vou casar com quem eu não sentir confiança de relatar as minhas fraquezas sem o julgamento. Eu vi isso, aquele homem, sabe, você percebe que ele contou para a esposa dele que estava com vontade de sair com as prostitutas, e ele foi salvo pela palavra justamente de Adão. A palavra que estava era aquela: onde estás? E na hora que a esposa dele ouviu, ela não teceu julgamento, ela falou: onde estás? Para o marido dele. E ele não entendeu, ele falou: não, eu estou aqui em frente ao hotel, mas eu estou querendo, você não está entendendo. Ele falou: não, você não está entendendo, Deus está te perguntando, onde estás? Na hora a palavra bateu no coração dele, e é como se a calmaria tivesse entrado, e ele tivesse sido salvo, porque a pastora, a esposa dele foi usada por Deus, sem julgamento, com muito amor, porque ele confessou a tentação dele. E tem um teólogo que fala que quem não confessa a tentação, confessa pecado. Agora, e eu gosto dessa, porque confessar pecado, ele se torna um pouco mais vergonhoso. Agora, eu acrescento, irmão, porque quem não confessa pecado, acaba sendo envergonhado. Por quê? Deus vem e revela. Ele traz tudo aquilo que está oculto à tona. Olha o que a palavra fala: e mostrarei às nações sua nudez e sua vergonha. Como se nada fosse acontecer, anda como se, sabe, como se não tivesse justiça de Deus, como se... E Deus, ele é paciente, ele demora, mas ele fica esperando, irmão, a pessoa pacientemente se converter. Mas quando não acontece, o julgamento de Deus é muito difícil. Olha, a palavra fala em Provérbios 28:13: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Em outras versões fala: não tem prosperidade. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. E somente, e aqui eu quero partir para o final, logicamente, meu irmão, fazendo a exegese, apontando para Jesus, porque creio que todos aceitaram o Senhor como Jesus. Logicamente temos os nossos momentos de tentações, temos os nossos, e eu falei isso porque eu passo, hoje muito menos, irmão, muitas vezes ainda sou solteiro, a questão da pornografia, ela bate no meu coração, sabe? E o que eu faço, irmão? Eu desligo o meu celular na hora, desligo o meu celular e coloco ele longe de mim, porque ali é a porta de acesso para isso. É muito fácil hoje se acessar, e entro em oração, coloco um louvor, às vezes pego um pedacinho de chocolate, coloco debaixo da língua, outros prazeres, sabe? A gente que pega pequenos prazeres, e eu aprendi isso lá eu aprendi isso justamente com a fissura da droga, mas que funciona com qualquer pecado, irmão, qualquer coisa, porque a gente vai passar pela vontade. A tentação é a vontade, e sentir vontade não é pecado, irmão. Nós estamos passando pela tentação, mas quem não confessa a tentação, confessa o pecado. E somente em Jesus nós experimentamos a bênção da salvação. Irmãos, eu vivo sem ansiedade, sem depressão e todas as doenças que me acometeram psicomáticas hoje, porque eu confessei muito pecado, muita coisa eu tive que falar no meio do caminho. E somente em Jesus nós podemos experimentar essa bênção da salvação. Então que nós possamos verdadeiramente entregar a bênção a Deus, a nossa vida. Saber que alguns ventos contrários vêm justamente para nos mostrar, para nos tirar a paz, principalmente que Deus está querendo colocar as coisas no lugar, sabendo que por meio dele nós poderemos experimentar a paz que excede todo mundo, que é capaz excede todo o entendimento, que é capaz de guardar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, o nosso coração e a nossa mente. João 14:21 diz que se nós guardarmos os seus mandamentos e obedecermos, ele nos amará, e o Pai que ama ele nos amará, e ele se revelará a nós. Mas eu quero terminar justamente com Colossenses capítulo 2, mostrando o que Jesus fez, e que Deus leva muito a sério, que a obra da cruz é justamente para que a ira de Deus, o sangue derramado, foi para pagar a nossa dívida, a dívida de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Se tem um pecado não confessado, irmão, se tem alguma coisa com alguém que você não consertou, conserte-se. Essa é uma mensagem de conserto diante de Deus. A palavra fala em Colossenses, diante 2:13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo.
Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Isso quer dizer, irmão, que a única coisa que nós devemos fazer é entregar. Como eu disse, o pecado ele passa pela confissão e pelo arrependimento. E caso tenhamos ofendido algum irmão, é necessário se consertar com ele. Sem o conserto, Deus não recebe nem a oferta no altar. Então, é um momento de entrega, é um momento de experimentação do poder de Deus, que leva todas as nossas culpas e toda a condenação. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã, de toda a culpa e de toda a condenação, e principalmente, quando o dia do Senhor chegar, o juízo, quando o noivo bater as portas, que nós estejamos preparados, para que quando ele fechar a porta, nós não fiquemos do lado de fora. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com a paz do Mestre Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.